pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula de ciências, do 8º ano. Muito feliz por estar aqui com vocês. Mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, Anderson, que vai conosco nessa linda viagem, e eu sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque. Estou aqui também com a nossa linda professora Isabel Borges, que vai conosco aí no chat. E aí, professora, como está aí o nosso chat? Estamos começando agora, mas já estou percebendo aqui uma boa quantidade de alunos e aqui já estou convidando a todos a participar bastante do chat, respondendo os questionamentos, fazendo perguntas também. Vamos lá, pessoal, vamos movimentar bem esse chat. Lembrando a vocês que a participação de vocês é muito importante. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês que estão aí em casa nos assistindo. Nossas aulas aparecem também na TV e estão também disponíveis no YouTube, no canal do YouTube Educa Recife. Então, vai lá, dá um likezinho, faz alguma pergunta que nós estamos atentos aí. Peguem lápis, caderno, tira print da tela que você achar mais importante. Vamos dar continuidade ao nosso assunto dos impactos ambientais das usinas que produzem energia, tá certo? E lembrando a vocês que tem o nosso aplicativo também para chegarmos mais perto de vocês, divulguem com os colegas de vocês. Então baixem aí o aplicativo, quem tem celular Android ou iOS, está aí o QR Code na nossa telinha para que você possa baixar esse aplicativo e interagir mais conosco. Então estamos bastante atentas aqui pela participação de vocês. Nós também, lembrando mais uma vez, estamos no Novembro Azul, não é? O alerta para a prevenção do câncer de próstata. Então, o homem que se cuida, ele não perde o melhor da vida. Então, o máximo de cuidado. Então, o homem tem que prevenir-se, não é? Qualquer sintoma, procurar imediatamente o médico e não deixar também nem aparecer os sintomas. É uma doença caracterizada, atinge mais as pessoas da terceira idade. Então, procurar os postos de saúde, porque a prevenção é muito importante. Que não aconteça só no mês de novembro, mas o ano inteiro, uma vez no ano, pelo menos, fazer a prevenção, tá certo? Para o homem se cuidar e ter mais qualidade de vida realmente. Então, fiquem atentos, conscientizem aí as pessoas, os homens, para procurar realmente os médicos e fazer realmente a prevenção, que é muito importante. E também, 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Também, então, o nosso alerta, não é? É uma grande conscientização para a melhoria da gestão das pessoas diabéticas, para gerir o autocontrole, não é? Nos alimentos, a prevenção também da diabetes e também como conviver tendo diabetes. Nós vemos que é uma doença hereditária, então quem tem pessoas em casa que já possuem diabetes, então ter o máximo de cuidado. Então você tem como se cuidar na alimentação, praticar exercícios físicos é muito importante para também ter uma qualidade de vida melhor. E existe um grande, por esse dia, ser o Dia Mundial do Diabetes, é justamente para que as pessoas possam também ter mais acesso a esse controle do diabetes, os órgãos de saúde também terem mais condições de dar mais qualidades de vida a essas pessoas que são portadoras do diabetes. E aqui eu trago também a professora Isabel, que ela pode fazer algum comentário conosco. E aí, professora? Isso mesmo, Cláudia. Eu acho que estamos aí no momento de alerta, não é? A diabetes já é considerada uma epidemia no nosso país. Em relação à diabetes, como você bem colocou, a questão da hereditariedade e algumas características também que são indicativos, né? Que só a partir de exame é que podemos certificarmos ou não a questão aí da obesidade. Mas aqui eu quero também falar de quem já está aqui no chat, interagindo bastante com a gente, que é Diógenes Caroline, da Escola Municipal Mário Melo. Diógenes está dizendo aqui que gostaria de falar sobre a pergunta de ontem. E aí, se a professora Cláudia quiser, eu já faço aqui o comentário e antes dela dar continuidade. Pode ser, professora Cláudia? Pode ser, professora. Diógenes ontem estava nos questionando a respeito de um fato que ele verificou em casa. Então, ele comprou ração para um pet dele e essa ração, ele, depois de alguns dias, né, ele percebeu alguns insetos. Então, isso, Diógenes, é porque no momento que estava sendo embalado,
alguns desses insetos colocaram ali seus ovos. E aí eles tiveram o seu momento lá, né, sem as condições adequadas para o desenvolvimento, eles estavam bem protegidos. E no momento que você começou a abrir, a manusear essa embalagem, ela teve contato com maior quantidade de ar e esses ovinhos eclodiram e formaram aí esses insetos. Então, é importante que, após abrir, não só a comida para pet, mas como o arroz, o feijão, né, a farinha, que pode também aparecer aí esses insetos, ok? E lembrar que é importante que não seja consumido esses alimentos, né? Porque é um indicativo que um corpo estranho que seria esses insetos entrarem em contato. A não ser se lavar muito bem, para não perder o feijão, para não perder o arroz, nessa questão aí. E se for em biscoito, bolacha, é melhor não consumir. Então, é só para dar a resposta aqui a Diógenes, que foi um questionamento que ele nos deixou ontem no finalzinho da aula. Pode continuar, professora Cláudia. Obrigada aí, professora Isabel, por lembrar essa pergunta que Diógenes fez. Então, Diógenes, aí o alerta, né, o cuidado até também nos nossos alimentos que vamos ingerir. Então, abrir, se acontecer isso, não utilizar e conservar bem fechadinho para que não tenha essa contaminação toda. Então, vamos continuar nossa aula dos impactos ambientais das usinas que produzem energia, né? Nós já estamos vendo as usinas hidrelétricas e vamos continuar nas usinas termoelétricas, né? Que elas também nós vimos que são as grandes poluidoras do meio ambiente, os gases emitidos ao meio ambiente. Então, os impactos ambientais das usinas termoelétricas, elas são fontes de energia que elas são utilizadas pelas termoelétricas, mas elas não são renováveis. Então, a maioria são de origem fósseis e eleva a preocupação sobre a disponibilidade desses recursos a médio e longo prazo. E também os seus custos de construção, eles são elevados. E aumenta o preço médio da energia que chega para nós consumidores. Então, como é uma energia que utiliza os combustíveis fósseis, são combustíveis que um dia podem acabar, não são renováveis, então ela torna-se uma desvantagem a utilização na produção desse tipo de energia, apesar de ser os custos também bastante elevados e essa energia chega às nossas residências com um preço bastante elevado. Apesar de termos visto na aula anterior que as usinas hidrelétricas elas lideram como as maiores produtoras de energia, mas temos também o tipo de energia termonuclear que também no Brasil tem grande quantidade de energia termonuclear. E as usinas termoelétricas, elas possuem um elevado consumo de água também, além de usar os combustíveis fósseis. Utiliza-se água tanto para a produção de calor, quanto para alimentar o sistema de refrigeração de suas turbinas, porque, como vimos, elas têm o mesmo sistema das usinas nucleares, das usinas hidrelétricas, então elas precisam de água também para refrigeração e também precisa do combustível fóssil para que ele queime e ocorra a evaporação da água, fazendo com que as turbinas possam gerar eletricidade. Então, é o mesmo sistema, mas ela também precisa de água para poder produzir a energia elétrica. E esse processo de queima desses combustíveis para aquecer a água faz com que tenha-se os piores impactos ambientais em termos de emissão de gases do efeito estufa e a poluição do ar. Então, esses gases são lançados realmente, diariamente, de forma desordenada na atmosfera. A poluição é enorme. Pessoas que moram perto, que têm alergia, então elas sofrem muito com esses gases poluentes e a agressão, não é, que acontece com o meio ambiente é muito grande. E também eles utilizam esses combustíveis fósseis, eles utilizam o óleo diesel, que é o derivado do petróleo, que é um combustível fóssil, o carvão mineral, o gás natural e biomassa, entre outros. Então, todos eles aí são considerados combustíveis de alto valor poluente para o meio ambiente. E como vimos que está acontecendo, termina hoje a conferência, não é, das questões climáticas, a Conferência Mundial, que é a maior conferência que está acontecendo, reunindo mais de 190 países na Escócia, mostrando que o Brasil também ele é considerado um grande poluente. Agora, a China, nós vimos que se destaca com esses gases poluentes e
Eles querem que em 2050 não seja emitido nenhum gás poluente. Então, daqui para lá, com esse acordo, nós temos que ver o que vamos fazer para parar toda essa emissão de gases que está prejudicando todo o nosso planeta. Então, é um grande alerta de toda a nação para que esses gases não sejam realmente emitidos para a atmosfera. E o carvão mineral, ele é a fonte mais abundante de energia e possui custos menos elevados, mas a queima dele provoca graves impactos ambientais entre partículas em suspensão e a emissão de gases poluentes. Então, no Brasil existem várias usinas termoelétricas que usam o carvão mineral. E como ele ainda é encontrado, é um gás mais abundante de energia, de produção de energia, e também ele é considerado um gás bastante poluente. Essas partículas deles emitem muito dióxido de carbono para a natureza. Observando aqui, nós vamos ver que gases são esses que são realmente emitidos para a atmosfera. Entre eles, nós podemos citar o dióxido de carbono, que é o CO2, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, que eles também intensificam muito o efeito estufa e o aquecimento global. Então, imagine diariamente mais de 100 e poucas usinas termoelétricas utilizando o carvão mineral só aqui no Brasil. E imagina em outros países, nós vamos ver que em outros países eles utilizam também em grande quantidade as usinas termoelétricas para produzir energia. E esses gases eles já estão ficando muito intensos na atmosfera. Então agora eu vou com vocês no chat com uma perguntinha para vocês. Se vocês tinham conhecimento da emissão de todos esses gases poluentes na atmosfera utilizados pela usina termoelétrica, quando eu disse a vocês nas hidrelétricas, termoelétricas, então, será que vocês têm esse conhecimento realmente que existiam todos esses gases poluentes lançados diariamente na atmosfera até a energia chegar na nossa residência, algumas com custo mais alto, algumas com custos mais baratos, mas esses gases, eles estão intensificando e causando uma grande quantidade de mudanças climáticas em todo o nosso planeta, e o nosso planeta há anos já conseguiu tentar reunir vários países. Nós estamos na 26ª conferência e tentando realmente frear essa emissão de gases e até agora não está conseguindo. Outro acordo já foi firmado e vamos ver se conseguimos diminuir realmente essa emissão de gases poluentes. Então, vamos ver aí, coloquem aí no chat, sim ou não. Vocês sabiam, gente? Será que vocês sabiam que todos esses gases eram lançados diariamente na atmosfera, causando todos esses efeitos, todas essas mudanças climáticas que vão interferir também na quantidade de água no nosso planeta? Então, isso vai afetar também outros seres, outros vegetais, animais, a questão de quantidade de água também no nosso planeta, então vai interferir de forma intensa. Então é importante que a gente também tenha este conhecimento. Então, professora Isabel, aí como é que está? Alguém já respondeu, professora? Sim, Cláudia, já responderam. Diógenes disse que não, Caroline também disse que não. Veja que interessante, professora Cláudia, né? Esses nossos alunos estão dizendo que isso aí era novidade e que a partir de agora eles já sabem. E é bem interessante quando você diz que nós precisamos saber o que, né? O que vamos fazer para evitar tamanha poluição, né? É responsabilidade nossa também, minha gente, de nós aqui adultos, de vocês aí jovens, em relação à melhor qualidade de vida no nosso planeta. Obrigada a vocês. É isso aí, gente. É um assunto tão importante e que nós não tínhamos tanto conhecimento, né? É importante que acendemos também o sinal de alerta também na nossa casa, na nossa vizinhança e possamos conscientizar também mais pessoas, explicar a eles como chega a energia na nossa casa através de várias formas, mas tem a forma que polui bastante. Então, se nós economizarmos, mais energia vamos gastar, então mais poluentes também serão lançados na atmosfera. E além também das termoelétricas serem prejudiciais à saúde humana,
Esses gases, eles são os principais responsáveis pela formação da chamada chuva ácida. E essa chuva ácida, ela provoca a acidificação do solo e da água e, consequentemente, uma grande alteração na biodiversidade. Então, observem como atinge realmente todo o nosso planeta. Então, a questão da chuva ácida é muito séria, causa muitos problemas tanto na vegetação, como nos animais, como no solo também. Então, ocorre a produção da agricultura também, ela vai precisar de mais insumos, de mais nutrientes para que ela possa produzir. Então, a questão da água também, ela já vai diminuindo. Então, é uma agressão imensa ao nosso meio ambiente. O Brasil, atualmente, ele possui 10 termoelétricas que usam carvão mineral. Porque nós vimos que tem as hidrelétricas, o Brasil produz de várias formas, né? Nós temos as hidrelétricas, nós temos as nucleares, nós temos alguns que já estão produzindo a energia solar, a energia eólica, e só as termoelétricas são muitas, mas utilizando o carvão mineral, nós temos mais ou menos 10 produzindo energia, utilizando o carvão mineral, esse poluente grande para o meio ambiente, esse combustível fóssil, né? E que realmente nós vimos que tem grande poluição, a emissão de gases é imensa. Imagina o tempo todo produzindo energia e lançando no ambiente todos esses gases poluentes. Muitas usinas usam biomassa e que, apesar de gerar gases menos poluentes do que combustíveis fósseis, se for usada de forma incorreta, ela pode gerar erosão, pode gerar chuva ácida e também a contaminação do solo. A biomassa é toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal que é usada com a finalidade de produzir energia, como carvão, lenha, bagaço de cana-de-açúcar, entre outros, porque normalmente isso é utilizado para a queima, para aquecer a água e a água evaporar. E através do vapor ela vai girar as turbinas. Então, por isso que é usado esse combustível, entenderam, gente? Então, aí, nessa produção, nessa queima, esses gases, os resultados desses gases, eles são lançados na atmosfera e eles são usados justamente para aquecer a água, para que ela, em forma de vapor, ela possa girar as turbinas, das turbinas passa para o gerador vai para o transformador e vai ser distribuída às residências a energia. Então, através da queima, eles vão produzir a energia, né? O Brasil, ele possui 423 usinas de biomassa, que é usando bagaço de cana, açúcar, madeira, biogás, casca de arroz, entre outros. E o gás natural, ele apresenta uma vantagem ambiental em função da menor emissão de gases poluentes que contribuem para o efeito estufa. E o Brasil possui 102 usinas de gás natural. Então, o gás natural ele é considerado também um gás menos poluente. Nós vimos que o dos combustíveis fósseis é que são mais poluentes. Então, são consideradas usinas termoelétricas. Usam o gás natural, podem usar a biomassa, o carvão mineral, e que é derivado também dos combustíveis fósseis. Então, esses aí são os combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas. E eu trago uma perguntinha para vocês que nós vimos na aula anterior sobre as usinas hidrelétricas, os impactos ambientais. Nós vimos a matriz elétrica, que se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é o petróleo, o gás natural, a hidrelétrica, a energia solar ou a energia eólica. Então, coloque aí no chat a letrinha. Se você achar que é a letra A, você coloca para a professora Isabel a letra A. Se achar que é a letra B, letra B. Se achar que é C, escreve a letrinha C, D ou a letra E. Então, eu quero saber de vocês qual a principal fonte de energia elétrica aqui no Brasil. Nós vimos que temos várias, mas tem uma que nós vimos na aula anterior que atingia 60%
da energia, 60,2% da energia utilizada aqui no Brasil é através dela, tá certo? Então, observem aí, coloquem a letrinha. Não tem problema se errar, mas coloquem aí o que vocês acham. E aqui eu trago também, terminamos os impactos ambientais das termoelétricas e vamos iniciar os impactos, alguns impactos ambientais das usinas termonucleares. E aqui ela é considerada de não lançar poluentes na atmosfera. Ela tem uma vantagem, a usina termonuclear, apesar do nome a gente ter medo e achar que já vai emitir muita radiação. Ela é considerada também, ela não lança poluentes na atmosfera, ela não depende de vento, sol, chuva para poder gerar energia. Ela ocupa um espaço pequeno comparado às outras formas de geração de energia e tornam isso tudo aí, tornam a energia nuclear uma opção para a geração de energia limpa e eficiente. Então, hoje se considera, nós visitamos o Museu de Ciências Nucleares da Universidade Federal e eles consideram realmente a produção de energia nuclear uma energia considerada uma energia limpa, que menos polui, o espaço que ocupa é menor e é uma energia que, se tiver o controle diário, a manutenção, ela não é considerada uma energia que vá produzir radiação. Ela possui um menor custo de produção também, ela tem um menor custo de transporte e também um menor custo para entrega nos locais de demanda. Então, ela fica normalmente próximo às regiões urbanas, como nós vimos em Angra 1 e Angra 2, no estado do Rio de Janeiro, e também estão em fase de construção, continuar a produção de energia em Angra 3. Então, 3 usinas nucleares no Rio de Janeiro, para que possa também produzir energia para ser distribuída. E aí, professora Isabel, como está a nossa resposta da nossa... Estão bem, mas Diógenes e Caroline, eles estão pedindo para a gente voltar aqui à pergunta, né? E aí eu vou fazer bem rapidinho. A professora Cláudia está perguntando qual o tipo de usina mais utilizada aqui no Brasil. Não foi isso, professora Cláudia? Foi. Essa é a pergunta que eu fiz, porque nós vimos na aula anterior um percentual de energia, todo tipo de energia que nós utilizávamos no nosso país. E eu pergunto a vocês, vocês acham qual é o tipo de energia que mais utilizamos? Se é através da energia hidrelétrica, se é através da energia nuclear, né? Se é energia termoelétrica também, que usa o petróleo, ou o que vocês acharem, qual é o tipo de energia que mais utilizamos, onde ela é produzida e que mais é distribuída, e que mais produz realmente energia aqui no Brasil. Então, vejam aí direitinho e coloquem se é a letra A, B, C, D ou E. É só botar a letrinha, tá certo? E a gente viu na aula anterior, certo? Então, vou continuando aqui, professora, qualquer coisa me avise. As usinas nucleares, elas pressionam menos o meio ambiente. E aí, porque elas são consideradas fontes de energia limpa e não emitem gases para que possa provocar o efeito estufa. Então, muitas pessoas preferem que realmente as usinas nucleares, elas produzam energia porque é considerada uma energia limpa, realmente sem poluição, se existir, nós vimos o controle correto. Utilizando essa usina nuclear, nós vimos que ela utiliza o urânio 235 para alimentar o sistema e também corre-se um risco enorme com produtos radioativos que são gerados no processo de fissão. Nós vimos um vídeo, que o nosso amigo Rafael, do Museu Ciências Nucleares, ele mostrou como era que acontece a fissão nuclear para que ocorra a produção de energia, utilizando o urânio, o elemento químico urânio, o urânio 235, que é colhido na natureza, e esse urânio ele vai emitir realmente o fogo para que possa aquecer a água. Nós vimos que ela passa por 3 circuitos, são circuitos independentes, o 1, o 2 e o 3, e também nós vimos que o funcionamento dele tem um certo controle, e esses circuitos, eles não são ligados entre si, eles são separados, porque qualquer problema no primeiro circuito já tem o sinal de alerta para
poder resolver o problema e evitar vazamentos e problema de emissão de radiação. E o lixo nuclear, ele é tremendamente radioativo, ele é de difícil descarte e ele é guardado em tonéis de aço e cimento. Então, eu trouxe uma imagem aqui que eu tirei no Museu de Ciências Nucleares, como é realmente que esse lixo é armazenado. Eles vão armazenando depois de um certo período, a água mesmo passa quase um ano para que ela seja descartada, e aí esse lixo é armazenado nesses tonéis, só que aqui é em tamanho pequeno, que foi no museu, mas lá na usina nuclear ele é enorme, e aí ele é revestido também de aço e de cimento. E também, para esse lixo radioativo ele sumir realmente da atmosfera, é de 50 a 300 anos para que ele possa ser eliminado realmente da atmosfera. Então, a gente corre também um pequeno risco nessa situação. E aí, professora Isabel, alguma resposta? De hoje a gente tinha colocado termoelétrica, mas pediu para eu esperar um pouquinho em relação, acho que ele quer mudar a resposta, né? Mas acredito que se ele não colocar, depois a gente vai ver lá no YouTube. Eu já começo a me despedir aqui de vocês, aguardo vocês na próxima aula e continue que a professora Cláudia ainda vai concluir a aula. Gente, a resposta eu vou dar agora é a letra C. Realmente chegamos para nós a energia das usinas hidrelétricas, 62% da energia hidrelétrica que é produzida aqui no Brasil, e aí a que ganha, né, que está no ranking, no maior ranking de produção de energia elétrica, que não polui tanto o meio ambiente. E aqui eu vou dar início, na próxima aula nós continuaremos, vou dar início assim a alguns acidentes nucleares que já aconteceram e causou grandes impactos ambientais, sabendo que as usinas Angra 1 e Angra 2, os reatores são PWR, que tem um certo controle, e as torres de controle também estão bastante atentas. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço aqui a Anderson, a professora Isabel, por mais um momento com vocês, e estou encerrando a minha aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.